É. E de você até poder se relacionar, né, Luciano, com um segmento, né? Às vezes a gente tem uma prática que está pensando num cliente A, num cliente B ou num cliente C, né? Por você pega a nossa experiência no segmento rodoviário, né? A gente trabalha com a grande maioria das grandes concessionárias rodoviárias no Brasil, né? Então, quando a gente quer estreitar o nosso relacionamento, né, com a CCR, agora Motiva, né? Quando a gente quer estreitar o nosso relacionamento com a Ecovias, quando a gente quer estar mais perto da Arteris, quando a gente quer se aproximar da EPR, tem essa possibilidade de você, via marketing, se relacionar com um conjunto, né, Luciano? Seria legal você falar disso. Recentemente a gente esteve num evento Rodovias do Futuro, onde a gente pôde conversar com vários entes do setor no mesmo momento, né? Recebê-los no mesmo estande e conversar, né? Desenvolvimento de comunidades. Claro. Nem te interrompendo, não. Engraçado, você foi falando, hoje um dos conceitos mais trabalhados, né, no marketing digital, inclusive, é a comunidade. Na verdade, o que você está falando o segmento de vocês é uma comunidade, né? Então vocês têm que se relacionar com ela mesmo. Exato. Né? É um conceito de comunidade. Exato. Quer dizer, as coisas não são... se a gente olhar bem, os conceitos são de os comunidades. mesmos. Até porque, às vezes, né, Emílio... E a comunidade te dá proximidade, né? Exato. Esse aspecto que eu ia colocar. Às vezes, você tem a possibilidade de estar trabalhando numa situação de um cliente seu, né, um cliente seu de energia, você está trabalhando... Você tem um parceiro aqui que você... Tem um parceiraço que pode te ajudar nesse empreendimento e aquele cliente talvez nem fosse acessá-lo. E aquele cliente faz parte da tua comunidade também, porque aquilo tem que funcionar. Faz parte da minha comunidade. E muitas vezes o que a gente visa, né, promover em conjunto com o marketing, às vezes você está trabalhando numa solução, né, para um cliente seu no segmento de energia, mas tem uma outra companhia que também é do segmento de energia, que também tem alguma dor nesse sentido, também vai passar por algum desafio similar. Você mesmo poder criar esse senso de comunidade, né? Isso é uma coisa que é muito importante. Então, como é que tem sido esse trabalho fora do digital? Assim, o que a CEEL tem feito do ponto de vista de entidades de classe, do ponto de vista de fomentar eventos? Vamos fazer um grande evento agora para o segmento de mineração, né, lá em Minas Gerais. Como é que você está trabalhando isso hoje? Deixa eu aproveitar e pegar o gancho um pouquinho no início da tua fala. A gente começou lá no início falando de estratégia de marketing digital, depois entrou num segundo bloco falando de relacionamento. Você citou bem como é que você quebra isso por segmento, né? Acho que vale me estender um pouquinho nessa parte. Como a gente hoje olha, tem 5 estratégias de penetração, são basicamente 5 mercados distintos e 5 estratégias completamente distintas. É como se a gente tivesse 5 marketings separados dentro da empresa, nesse guarda-chuva, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia diferenciada para cada um. Você citou a questão de eventos, de relação com entidades e por aí vai. É claro que eu quero reposicionar a marca, e claro que eu quero gerar referência técnica, mas eu também estou muito preocupado com a consolidação desse relacionamento. Então, quando eu penso em evento, em entidade, eu estou muito focado nisso, né? Como é que eu gero essa consolidação do relacionamento de novo? Como é que eu saio só do transacional para qualquer tipo de tema off-topic ali, que a gente construa essa relação efetiva, que eventualmente volta para o relacionamento. Claro, no evento, como é que eu trabalho posicionamento, né, e reforço de marca, naturalmente, e a referência técnica para chegar no relacionamento. O exemplo que você deu semana passada, a gente participou do Rodovias do Futuro, que é o maior evento no setor rodoviário em 2025. Então, a CEEL, nesse contexto todo que eu coloquei, a CEEL estava lá com um stand bonitão, patrocinador diamante, apoiando o evento efetivamente para que ele aconteça, um evento muito legal, muito importante. Então a gente estava com um stand, estava com uma série de ações de ativação para trabalhar reposicionamento de marca, para trabalhar a consolidação do relacionamento. Mas a gente também atua muito, por exemplo, em palestras, debates, mesas redondas, etc. E a gente teve uma atuação interessante lá, trabalhando muito na questão da referência técnica para o relacionamento, né? Então, não é falar só de venda e do contrato. As pessoas pensam, quando falam em eventos, pensam quantas reuniões você marcou, quantas você fez no evento, né? Não, calma aí, isso é consequência.
Eu tenho outros indicadores para o meu evento. Então, o nosso head comercial participou de uma mesa que tratava sobre o futuro da mitigação de riscos climáticos, né, rodoviários por conta de questões climáticas. Legal. E aí é uma mesa que você tinha lá, você tinha um presidente de uma grande concessionária no Brasil, você tinha a diretora de sustentabilidade de uma outra concessionária, você tinha um representante do órgão regulador da NTT, um executivo da NTT, estava mediando, você tinha a pessoa lá que era um representante do órgão público, da entidade pública, né? Nesse caso era até alguém do Rio Grande do Sul, quer dizer, o estado que possivelmente o que mais foi afetado nos últimos 2 anos, dentro desse tema, e você tinha lá a construtora, na figura da CEEL, que é, se não o mais importante, mas um dos principais parceiros de todo esse ecossistema. Então você tem toda a cadeia debatendo um tema que é importantíssimo, a visão de cada um de como é que eles podem contribuir para um tema principal. Se eu vou fazer uma reunião ou não, se eu vou vender ou não, isso é totalmente consequência. Né? A estratégia está contribuindo para aquela comunidade. Isso. É garantir que eu demonstre uma referência técnica para que eu reforce a minha marca e a percepção do cliente tem de mim. Né? Então eu não preciso só parecer, eu tenho que ser. Sim. Né? Então ele tem que ver aquilo ali, aquela fala na prática. A verdade é uma coisa, né? Assim, realmente. A gente sempre trabalhou muito percepção, mas a verdade tem que acompanhar a percepção. Sim. Então você tem que ser real mesmo. E claro, por trás a gente tem todas as obras que vão comprovar aquilo que a gente está falando. A gente tem as metodologias, os processos, a governança. Quando a gente fala que tem inovação, vale até agregar. O que a gente fez também foi levar representantes das áreas-chave com que o cliente tem relação. Né? Claro, todas as áreas são importantes, o financeiro, a controladoria, o jurídico, etc. Mas o cliente, a gente fala de inovação o tempo todo, fala de tecnologia, de máquina, e ele não sabe quem é essa pessoa. Então a gente bota a pessoa líder de inovação lá para ele interagir. A gente bota líder de ESG, coloca líder de suprimentos, que tem sido uma parceira muito grande, o de equipamentos. Então você tem toda a cadeia. Que é o processo de humanização que a gente está falando. Né? Isso, exato. O nosso líder de novos negócios. A pessoa conhece, né, quem está falando. Isso. Né? Então o nosso líder de novos negócios está lá. Então a qualquer momento o cliente devaneia, mesmo que ele volte para o negócio, devaneia sobre alguma coisa, opa, novo negócio, vem cá, Gabriel Colonese, e a gente coloca esse suporte, esse apoio. E é o que tem funcionado muito para nós. Eventos, entidades, é um canal offline muito importante dentro desse mundo digital. Né? Se o quebra-cabeça é o meu plano de marketing, eu tenho uma peça que é muito importante, que são eventos, porque dele eu consigo trabalhar todos esses meus objetivos. Marca, relacionamento. Me veio à cabeça uma coisa um pouco diferente, mas que mostra a importância desse relacionamento, que é o processo do home office. Né? Muitas pessoas, após a pandemia, aderiram, foram obrigadas a aderir. Né? Aí tudo bem. E muita gente não quer voltar. Dependendo do tipo de trabalho, funciona. Mas para muitas empresas, o que você pede? Porque o trabalho não é só fazer tarefa, né? Exatamente. O trabalho não é só tarefa, é a troca, né? Sim. Que é o que você está fazendo, né? Tudo é troca. Pô, os alunos, né? Hoje, os meus alunos, assim, eles falam, cara, nunca mais quero voltar a ter aula digital. Olha que loucura. E são caras super modernos, super... Pô, dou aula de marketing para uma faculdade, cara, assim, eu tô falando, é o segmento, né? Pessoas que têm acesso a tudo. E falam mesmo, não quero. O presencial é fabuloso, porque tem esse processo. Tem essa troca de experiências, tem essa parte relacional. Você sente, né, as coisas. Né? O digital é fundamental, é claro, como processo e como ferramenta, mas não como um fim, né? Não como o que vai resolver tudo, não vai.